Boa noite, queridos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus habitem ricamente os nossos corações. Eu estou muito feliz pela oportunidade que Deus me concede de estar com vocês nesta noite de domingo para juntos cultuarmos o nosso Deus. Eu estou de férias com a família, mas eu disse à igreja em João Pessoa, eu não tirarei férias do Senhor. Por isso, em 4 domingos aqui em Orlando, na Flórida, eu estarei em 4 igrejas diferentes, visitando irmãos queridos e, quando possível e necessário, pregando a palavra de Deus. E eu estou começando por aqui, por algumas razões, obviamente. Uma delas é porque tenho pessoas queridas e amadas nesta igreja, irmãos que me receberam muito bem e que foram, na verdade, me perdoem a Igreja Batista de Windermere, ainda são membros da Igreja do Bairro dos Estados. Cleomir, Cris e sua família ainda fazem parte, ou ainda é parte do hall de membros da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. Eu ainda não retirei, porque não achei que deveria. Mas quando isso acontecer, porque eles congregam em uma nova igreja, é certo que vocês moram no nosso coração e a Igreja de João Pessoa tem muito apreço por vocês. Há familiares meus na igreja, eu não sei se vocês sabem, mas minha esposa, Sabrina, por favor, Sabrina, fique de pé. Sabrina é essa jovem, bela, por dentro e por fora, graças a Deus. Ela é prima de Rodrigo, que trabalha na igreja de vocês e que tem servido a comunidade batista em Windermere. Então, por isso, e principalmente porque Deus assim quis, eu estou com vocês na noite deste domingo. Eu queria, irmãos, antes mesmo de começar a pregar, porque depois eu não vou me lembrar, eu gostaria de apresentar a vocês 2 livros que escrevi nos últimos anos em João Pessoa. O primeiro dele foi Na Estrada da Graça. Ele trata da vida dos patriarcas ali em Gênesis e de como Deus caminhou com eles em meio às dificuldades da vida. Ainda se dá da mesma forma. Os personagens, Cláudio, mudam, a história passa, mas as dificuldades são as mesmas e o cristão precisa muito, muito da palavra de Deus. Então, neste texto, eu ajudo a igreja a conhecer melhor o Deus que se revela aos patriarcas e também a sua vontade ao longo da vida. Mais recentemente, eu lancei um segundo livro, chamado Boa Notícia. Trata-se de uma exposição da carta de Paulo à igreja ou às igrejas da Galácia. Provavelmente foi a primeira que Paulo escreveu e é uma explosão de evangelho. A igreja sofria com um falso evangelho, como nos nossos dias também, e Paulo escreve esta carta para trazer a igreja da Galácia de volta ao evangelho. E este texto tem por propósito explicar a carta e aplicá-la às nossas vidas, ao cotidiano de cada um. E eu gostaria, se vocês puderem, que vocês adquirissem 1 ou 2 textos desses. Acredito que vocês serão muito abençoados pela leitura e também que estarão nos abençoando com a contribuição, certo? Ao final, eu acredito que nós teremos uma exposição dos mesmos ali atrás e vocês terão a oportunidade de olhar com mais calma para os livros e, quem sabe, conhecê-los melhor. Agora, irmãos, eu gostaria de pregar a palavra de Deus para vocês, fazendo isso a partir do livro do profeta Daniel. Se você tem a Bíblia, por favor, abra comigo no livro do profeta Daniel, ou como gosto de dizer a nossa igreja, no Evangelho segundo Daniel, capítulo de número 11. Nós vamos estudar o capítulo de número 11 nesta noite. Daniel fica mais para o fim do Antigo Testamento. Se você tem alguma dificuldade, abra em Mateus, primeiro livro do Novo, e volte para a sua esquerda alguns livros. Rapidamente você vai encontrar o livro do profeta Daniel. E ao achá-lo, procure o capítulo de número 11. É onde estaremos na noite de hoje.
Você achou? Algumas semanas atrás eu fui a Maceió. Tem alguém aqui de Maceió? Cidade linda a de vocês. Muito, muito. Eu estive lá com minha esposa. Fomos juntos a um encontro de casais, durante o qual eu preguei algumas vezes. Ao término da primeira pregação, nós recebemos um tempo livre para passear e conhecer aquela orla bonita da sua cidade. E eu ouvi no hotel que bem perto havia uma feirinha de artesanato. Sabe aquelas feirinhas que nós temos no Nordeste? Muita coisa bonita, feita na terra. E claro que as mulheres gostam, amam passear por lá. E lógico que nós decidimos conhecer a feirinha. Perguntei a uma irmã que fazia parte do grupo, já estava ali, o grupo não era de Maceió, era de Brasília, mas ela disse que conhecia a cidade. Eu perguntei, minha irmã, quanto tempo do hotel à feirinha de artesanato? Ela disse, pastor, vai ser rápido, uma caminhada aí de no máximo 10 minutos. E certos disso nós saímos, deixamos o hotel e começamos a caminhar, mas logo eu vi que estávamos caminhando há 20 minutos. Então parei e perguntei a um senhor que caminhava também na orla, só que ele era turista. Eu disse, meu amigo, boa tarde, por favor, quanto tempo de onde estamos para a feirinha de artesanato? Ele disse, olha, coisa de 10 minutos você chega lá. Nós seguimos a caminhada e quando eu vi que a feirinha não chegava, eu parei outra vez e agora resolvi falar com um nativo, um local, um vendedor de coco. Comigo mesmo eu pensei, não é possível, esse aí sabe onde fica a feirinha. Meu amigo, onde é que fica a feirinha e quanto tempo daqui até lá? Ele disse, patrão, depende. Se o senhor caminhar bem, vai chegar lá em 10 minutos. Mas se for nesse seu passinho aí, vai levar meia hora, 45 minutos de caminhada. E de fato, irmãos, o negócio era longe. E eu não estava preparado. Mas chegamos, eu e Sabrina, enfim, chegamos. Mas durante o trajeto, eu percebi que ninguém sabia ao certo onde estava a feirinha. Ou ao menos a que distância ela estava. Você sabe? Não necessariamente onde fica a feirinha de Windermere. Ou o Publix mais perto. Você sabe onde, por exemplo, fica o seu próximo grande momento de felicidade na vida? Ou de tristeza? Sabe o que o amanhã lhe trará? Sabe o que o novo governo dos Estados Unidos fará no ano que vem? Você tem certeza absoluta do futuro dos seus filhos? E do futuro do seu casamento, você sabe? Não precisa se preocupar demais com o amanhã. Você não sabe. Mas Deus sabe de todas as coisas. E esta é a mensagem do capítulo 11 de Daniel. Deus sabe do futuro da história da humanidade. E por isso, irmãos, quer governe este ou aquele, o povo de Deus pode dormir tranquilo. Tranquilo. O capítulo é extenso, você já deve ter notado. Para ganhar tempo, eu vou ler apenas o verso de número 2, parte A. Mas peço que você tenha sua Bíblia ou o aplicativo abertos, porque nós vamos ler o texto, ou ao menos destacar os principais versos ao longo da nossa mensagem. O texto diz assim no verso 2: agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. E eu acrescento, conhecendo o texto antecipadamente, a verdade sobre o futuro. Vamos orar, queridos? Senhor, nós estamos em Tua presença e nos encontramos alguns felizes demais, outros preocupados demais. Mas o fato, ó Deus, é que estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz.
Nos concede, ó Deus, iluminação do teu Espírito. Como Paulo pediu pelos Efésios, eu peço por esta igreja que o Senhor nos dê nesta noite iluminação do teu Espírito, a fim de que os nossos olhos se abram para ver, contemplar e amar a tua palavra. Ajuda-me, ó Deus, a pregar a tua palavra e ajuda a tua congregação a ouvir e responder de maneira apropriada. É assim que nós oramos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. O cativeiro, irmãos, chegou ao fim, exatamente como profetizado por Jeremias. Ao final dos 70 anos na Babilônia, Ciro, o rei da Pérsia, deu ordens para que Israel voltasse a Jerusalém para reconstruir. Contudo, o que parecia festa logo se revelou guerra. Os judeus voltaram a Jerusalém e não encontraram vida fácil. Encontraram perseguição e oposição. Por isso, o templo que começaram a reconstruir foi parado. E assim ficou por 15 longos anos. Diante das dificuldades, os judeus, nossos irmãos do Antigo Testamento, desanimaram. Com eles, o profeta Daniel também desanimou. E por isso, registra o capítulo 10 deste livro, Daniel separou 3 semanas para orar e jejuar em prol do povo de Deus. Por que Daniel fez isso? Daniel queria participar da história do povo de Deus. Contudo, era um senhor com 85 anos de idade. Não pôde fazer o trajeto de volta a Jerusalém. Não podia ele mesmo carregar tijolos para reconstruir o templo. Mas o que um homem de Deus, idoso, faz para ajudar a obra de Deus? Ele dobra os seus joelhos e ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor porque quer participar da obra de Deus. Mas ele também ora ao Senhor porque quer receber respostas de Deus. Ele quer saber se o templo vai mesmo ser reconstruído, se Jerusalém vai outra vez ser uma cidade modelo. Ele se pergunta, como você muitas vezes, será que Deus sabe? Será que Deus sabe o que está se passando em Jerusalém? Será que Deus sabe o que acontecerá à cidade santa? Por meio desta última revelação do livro, Daniel fica sabendo que Deus sabe. Ele sabe o que se passa com Jerusalém. Ele sabe o que se passa com Israel. E ele sabe o que se passará na história da humanidade. Por exemplo, irmãos, pensando mais especificamente no povo de Deus, entre os versos 2 e 20, Daniel nos diz que Deus sabe que a história será inquieta. A história do povo de Deus será sempre inquieta. A primeira divisão do nosso texto cobre algo em torno de 350 anos de história. Para Daniel, história futura. Para você, história passada. Ele começa com a Pérsia e com a Grécia. Verso de número 2, o profeta registra: outros 3 reis aparecerão na Pérsia. E depois virá um 4º rei. Este foi Xerxes I, o esposo de Esté. Ele será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Qual será a resposta da Grécia, irmãos? Verso 3. Então surgirá um rei guerreiro, Alexandre o Grande, que governará com grande poder e fará o que quiser. O que quiser. Será mesmo? O verso 4 completa: logo depois de estabelecido, o seu império se desfará
e será repartido para os 4 ventos do céu. Daniel está vendo a história futura. Eu e você contemplamos a passada. Alexandre o Grande conquistou o mundo de então, mas morreu novo, na idade de Cristo, e não deixou sucessor no trono, não seus descendentes. Seu reino foi repartido entre 4 povos, ou 4 generais. Dos 4, o texto profético de Daniel se ocupa com 2. O reino dos Ptolomeus, situado no Egito, e o reino dos Seleucidas, situado na Síria. Respectivamente, são chamados aqui no texto de o reino do sul e o reino do norte. E o que se dá entre estes 2 reinos o tempo todo? Uma guerra. Uma guerra interminável por poder. Ora, ela é diplomática, ora, ela é militar. O verso 6, por exemplo, nos diz que depois de alguns anos, os 2 reinos se tornaram aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Outra vez eu estou olhando para trás. O que foi que aconteceu, irmãos? Berenice, a filha do rei do Egito, foi dada em casamento ao rei da Síria. Só que ele já era casado. Sua esposa, louca por poder também, envenenou o marido e fez o mesmo com a nova esposa e com o filho deles. Anos mais tarde, é o rei da Síria ou do norte que tentará a mesma estratégia. O verso 17 registra que ele virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento, a fim de derrubar o reino, mas seu plano não terá sucesso. Por que não deu certo? Porque sua filha se apaixonou pelo rei do Egito. E na hora do embate, ela resolveu ficar ao lado de seu esposo. A diplomacia então falhou, e o que é que eles fazem? Partem para a guerra. Por exemplo, o verso de número 7 nos diz que alguém da linhagem dela, ou seja, de Berenice, se levantará para tomar-lhe o lugar, e ele atacará as forças do rei do norte e invadirá sua fortaleza. Os filhos do rei do norte, por sua vez, no verso 10, se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército. O verso 13 registra: o rei do norte reunirá outro exército, maior que o primeiro, e depois de alguns anos voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Você percebe? A história que Daniel viu é bastante inquieta. E por que Daniel precisou ver a história inquieta do reino dos homens? Mais importante ainda, por que dar à Pérsia um verso apenas? A Grécia, 2 versos somente. E ao Egito e à Síria, a maior parte do texto. Alexandre não era maior do que estas nações, certamente. Mas como escreve Dale Davis, um estudioso do texto, ao menos aqui, ele não é tão grande assim. Israel é, a igreja é muito mais importante para Deus. E por isso, irmãos, entre as nações, apertada de um lado e do outro, você encontra o povo de Deus no verso de número 16, quando o texto registra: o invasor fará o que bem entender,
e ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica, ou seja, em Jerusalém, e terá poder para destruí-la. Por 350 anos, Israel será uma minúscula nação, apertada entre as poderosas Egito e Síria. Pertencerá ora a uma nação, ora a outra. Terá alguns dias de paz, mas a maior parte do tempo sofrerá. Esta é a história do povo de Deus. No reino dos homens, teremos de enfrentar a inquietude. Como será o próximo governo? Só Deus sabe. Viveremos uma crise ou não? Só Deus sabe. A doença vai acabar com meu corpo? Suas ameaças se tornarão realidades? Eu não sei. Como é que nós lidamos com a inquietude do reino dos homens, irmãos? Alguns judeus resolveram fazer guerra com as próprias mãos. Mas o texto registra no verso 14 que eles não tiveram sucesso. É assim que você deve lutar? Será que é assim que Deus espera que a igreja viva no reino dos homens, fazendo justiça com as próprias mãos? Ou tentando viver sob a força do próprio braço? Não. Diferentemente do reino dos homens, a igreja de Jesus Cristo foi chamada à quietude. O salmista nos diz, no Salmo número 46, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Versões mais antigas nos dizem simplesmente: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O reino dos homens está inquieto. Os poderosos da terra se agitam de um lado para o outro em busca de poder e no processo pisam os pequeninos. Pisam a igreja muitas vezes. Meu irmão, é assim que você se encontra. Olhe para cima. O seu Deus está no trono do universo. Como é, irmãos, se nós lidamos com a inquietude do reino dos homens? Você me diz: Renan, eu não consigo me ver quieto diante da ansiedade ou dos problemas, dos temores do futuro. Quer fazer alguma coisa? Faça o seguinte: medite hoje, durante a semana, no assombroso amor de Deus por sua igreja. O grande império da Pérsia recebe um verso. O vasto império de Alexandre ganha 2. A igreja do Senhor recebe 15 versos. Alexandre é grande aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, por menor que você seja, é a igreja que lhe é preciosa. É a igreja que lhe é amada no seu coração. Você duvida do amor de Deus? Por causa da crise ou dos problemas, dos tempos de Malaquias, por exemplo, o povo se inquietava e se perguntava: será que Deus nos ama?
Por meio do profeta, Deus disse ao povo: eu sempre os amei. E para explicar seu amor, Deus perguntou: não era Jacó, irmão de Esaú? Todavia eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. Isso trata da fonte do amor de Deus. De onde ele vem, irmãos? Do próprio Deus. Não éramos grandes, éramos pecadores como Jacó. Não éramos fortes, estávamos em algum cativeiro como os judeus os dias de Daniel. Mas por graça, Deus resolveu nos amar até o fim dos tempos. Certo viajante passava por uma estrada quando de repente notou um catavento. E sobre ele estava escrito: Deus é amor. Ele ficou curioso, inquieto, foi à casa grande da fazenda, bateu a porta e chamou o proprietário. E quando ele apareceu, o viajante lhe perguntou: amigo, o que é que você quer dizer com esta frase? Você está insinuando que Deus muda, que o amor de Deus muda de acordo com a direção dos ventos? O proprietário da fazenda disse: não, querido, muito pelo contrário. O que quero dizer é o seguinte: independentemente da direção do vento da vida, Deus sempre amará a sua igreja. Você crê nisso? Amém. Sua vida está inquieta? O vento lhe parece contrário? Corra para os braços do seu Deus e descanse no amor dele por causa de Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Deus sabe, portanto, que a história será inquieta, mas de acordo com Daniel, ele sabe também que a história será muito difícil para o povo de Deus. Por quê? Porque de acordo com o verso de número 21, surgirá um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderará do reino por meio de intrigas. De quem estamos falando agora? De Antíoco Epifânio IV, um homem que reinou a Síria entre os anos 175 e 163 antes de Cristo. O capítulo 8 nos dá detalhes sobre ele. Por agora, eu quero focar apenas no que o texto nos diz sobre ele. Por exemplo, os versos 22, 23 e 24 nos apresentam uma sinopse do seu governo. Como é que ele vai governar? O verso 22 nos diz: então um exército avassalador será arrasado diante dele. O que significa que ele terá muito poder militar. O verso de número 24, na parte B, nos diz que ele distribuirá despojos, saques e riquezas entre os seus seguidores. O que nos diz que ele arrebanhou pessoas por meio do dinheiro. Do 25 ao 31, o profeta fica sabendo quem será alvo de sua hostilidade. Por exemplo, o verso 25 nos diz que com um grande exército, ele juntará suas forças e sua coragem contra o rei do sul. O verso 29 nos diz: no tempo determinado ele invadirá de novo o sul. Durante os 12 anos de seu reinado, o Egito foi o sonho de consumo deste maníaco louco por poder. Ele conquistou o Egito? Nunca. Mas isso não significa dizer que ele ficou quieto, ao contrário. Por que não conquistou o Egito? Diz o verso de número 28.
o rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza, mas o seu coração estará voltado contra a santa aliança Jerusalém. Ele empreenderá a ação contra ela e depois voltará para a sua terra. Daniel está vendo por antecipação, eu e você por retrospectiva. Um boato correu em Jerusalém que Antíoco havia morrido no campo de batalha. Quando o rei ficou sabendo, abandonou a batalha contra o Egito, voltou a Jerusalém. E em uma visita cruel de 3 dias, ele matou 40.000 judeus, irmãos nossos. Anos mais tarde, outra vez, segundo o texto e segundo a história, ele empreende esforços para conquistar o Egito. Desta vez não consegue porque o Império Romano o impede. O que é que ele faz, irmãos? Verso 30, parte B e verso 31. Para Daniel é futuro, então o texto diz, então, despejará sua fúria contra a santa aliança, Jerusalém. E voltando, tratará com bondade aqueles que abandonarem a santa aliança. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. De acordo com a história, este ser desprezível voltou a Jerusalém num sábado, dia de culto. Matou os adoradores, sacrificou porcos dentro do templo do Senhor e levantou uma estátua a Zeus no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo. Não achando o bastante, ele proibiu a circuncisão, a leitura da palavra e o culto ao Senhor. Por anos, Israel teve de viver assim. E qual foi a resposta dos nossos irmãos? É fato, alguns se venderam, preferiram o conforto, mas outros, diz o nosso texto no verso 32, mas o povo, parte B, que conhece o seu Deus, resistirá com firmeza. Este povo, ou deste povo, registra o verso 33, sábios surgirão e instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada. O verso 35 nos diz que os sábios tropeçarão para serem refinados, purificados e alvejados até a época do fim. A primeira parte do texto cobriu 350 anos de história. Esta, no mesmo espaço de texto, cobre 12 anos de muita dificuldade sob a tirania de Antíoco Epifânio IV. Os tempos passam, o poder muda de mãos, mas a hostilidade ao povo de Deus, ao reino de Deus, permanecerá entre nós, irmãos. A pergunta é como você, cristão, lidará com a hostilidade do reino dos homens em Orlando? Como é que a igreja deve lidar com a perseguição que se dá aqui também? Acredito eu que a partir do texto, nossa primeira resposta à hostilidade deve ser fé. Por 3 vezes o autor sagrado registra a expressão no tempo determinado. Primeiro no verso 27, quando nos diz que os reis não conseguem vencer um ao outro, porque haverá o tempo determinado. Depois, no verso 29, ele repete, o rei Antíoco invadirá o sul no tempo determinado. Por fim, no verso 35, ele diz que os sábios, os nossos irmãos, sofrerão, mas isto por um tempo determinado.
O que é que eu quero com isso, irmãos? Antíoco é poderoso aos olhos dos homens. Mas quem está no controle da história não é ele, é o seu Deus. Ele fará o que bem quiser durante 12 anos, não passará dos limites da vontade de Deus. O povo de Deus é fraco, por vezes muito menor, mas o sofrimento do povo de Deus não se estenderá para além da vontade de Deus. Todas as coisas estão sob a mão poderosa do nosso Senhor. Ele comanda os grandes eventos da história, mas Ele também está no controle dos pequenos e difíceis momentos da sua história. Descanse no controle do seu Deus. Outra resposta que podemos dar a partir do texto à hostilidade do reino dos homens: obediência. Os nossos irmãos resistiram, não se renderam. Resistiram a quê, Renan? Ao que ficou conhecido na história como helenização, a imposição por força da cultura grega sobre os povos conquistados. Nabucodonosor fez o mesmo quando levou Daniel e os seus amigos à Babilônia. Esqueça a Bíblia, esqueça Yahvé, esqueça Israel, receba uma nova cultura. Os nossos irmãos morreram resistindo. Não deixaram de cultuar porque o templo fechou. Não deixaram de estudar a Bíblia porque ela foi tirada deles. Eles a tinham memorizada. É o que precisamos fazer, irmãos. Resistir à helenização contemporânea. Ah, não me entendam mal. Jesus está sim muito interessado na cultura. Eu e você devemos ser partes ativas na cultura e amá-la amando o nosso próximo. Contudo, o que tenho em mente são os pontos anticristãos da cultura. Precisamos resistir, nos aproximando de Deus. Eles vão isolar você na faculdade. Eles vão impedir o seu avanço profissional. Eles vão dificultar a sua carreira cristã. Não, que é isso, Renan? Isso não acontece nos Estados Unidos. Bem, então Jesus estava errado. Porque ele nos diz em João 15, o mundo vai odiar vocês. E não se espantem, porque antes ele me odiou também. Se fossem do mundo, o mundo os amaria, mas como eu os tirei do mundo, agora vocês serão odiados. O apóstolo Pedro, escrevendo a uma igreja que sofria no primeiro século, diz: amados, não se surpreendam, como o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo antes. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pois se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Como é que alguém sofre para a glória de Deus por causa do Evangelho, irmãos?
Pedro nos diz que toda vez que sofremos por causa do Evangelho, nós participamos dos sofrimentos de Cristo. Não é que o nosso sofrimento seja redentivo, ou seja, ele não tem poder para nos salvar ou salvar os outros. Mas quando sofremos por causa de Cristo, nós apontamos para o sofrimento que salva, o dele. Nós dizemos ao mundo, ele nos é mais caro do que todas as riquezas desta terra. Quando sofremos por causa do Evangelho, Pedro nos diz, nós participamos ou participaremos da glória que nos será manifesta. Nós dizemos aos que nos cercam, nós não esperamos o melhor de Deus nesta terra. Nós esperamos pela glória do Filho de Deus, que voltará para nos buscar. Eu sei que vocês estão tocando para terminar, e eu vou terminar, mas eu preciso concluir o texto. Vou tentar fazer em 5 minutos, tá? Mas se eu não o fizer, se vocês fizerem, eu também não continuo. Mas se eu não o fizer, a gente vai perder a melhor parte. Rapidamente. Eu acho que eu ainda tenho uns 15, 10 minutos, né, pastor? Pelo cronograma que eu recebi. Obrigado, meu irmão. Deus sabe que a história será inquieta, que a história será difícil. E para terminar, irmãos, Daniel ficou sabendo que Deus sabe que a história terá um fim. Na última parte do texto, nós nos deparamos com um rei misterioso. Alguns dizem é o Antíoco IV. Eu não acredito que seja Antíoco IV, porque as aplicações do texto não parecem ou não se parecem com ele. Por exemplo, o texto diz que ele conquistou o Egito. Em vida, Antíoco jamais conquistou o Egito. O texto também nos fala sobre o local de sua morte e o coloca em Jerusalém ou em Israel. A história nos diz que Antíoco IV morreu na Pérsia. Se não é dele que estamos falando, de quem estamos? Dale Davis escreve assim, e com isso ele nos ajuda. Em Antíoco IV, vemos uma sombra do último e grande oponente do povo de Deus. Este será parecido com aquele, apenas será maior e pior. Trata-se do homem da iniquidade profetizado por Paulo aos Tessalonicenses, do anticristo, sobre quem João escreveu tão bem em sua carta. Jesus concorda com a interpretação, porque quando citou este texto, ele não olhou para o Antíoco da história passada, ele olha para o Antíoco que virá, para o anticristo. Quais serão suas características? De acordo com o verso 36, ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses, e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Esta será a sua religião. Entre os versos 40 e 44, nós temos um vislumbre do seu poder. Por exemplo, o verso 40 nos conta que ele invadirá muitos países e conquistará ou avançará por eles como uma inundação. O 41 continua, também invadirá a terra magnífica de Jerusalém. O verso 42 registra, ele estenderá seu poder sobre muitos países. E o 44, na parte final, nos diz que irado, o anticristo partirá para destruir e aniquilar muito povo. Antíoco IV foi terrível. Mas o Senhor está dizendo antecipadamente a Daniel e a nós que o vindouro será como nunca antes vimos. Aleluia. Será terrível. E para receber esse texto, irmãos,
com poder, ou para se apropriar da melhor parte dele, você precisa acompanhar a movimentação interna. O anticristo primeiro se apresenta como o próprio Deus. Depois ele conquista nações. E se terminássemos por aqui, você voltaria para casa cabisbaixo, temeroso, ansioso. Ainda bem, irmãos. Ainda bem que o texto não termina no 44, ele segue para o 45. O que temos no 45 é o fim dele e de sua hostilidade contra a igreja de Cristo. O texto diz: ele armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Glória a Deus. Como escreve o Dr. Sinclair Ferguson, em 7 palavras hebraicas, Deus varrerá o anticristo da história. Amém. Ou como diz Dale Davis, em um sopro, Deus o empurrará para longe do povo de Deus, ele nunca mais se levantará. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas a pergunta é: como viveremos até lá? Quando o espírito do anticristo já reina entre nós, diz João. Eu e você precisamos ter cuidado com as tentações do anticristo, ou do espírito dele. O anticristo, ou o Antíoco IV do passado, comprou seus seguidores através de presentes, riquezas e despojos. O que virá, diz o texto, também fará o mesmo. Está fazendo. Está fazendo. Como é que nós combatemos, irmãos? O apóstolo Paulo diz aos Efésios: vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que vocês resistam, ou consigam resistir às ciladas do diabo. Amém. Ao sair do Getsêmani, Jesus encontra seus discípulos dormindo. E o que ele lhes diz? Vigiem e orem, para vocês não entrarem em tentação. Poder, dinheiro, fama, sexo são as ofertas do espírito do anticristo. Quando você se prostra diante delas, você está adorando outro Deus. Mas lembre-se, o anticristo desaparecerá da história num sopro, pois seu poder é passageiro. Também é passageiro o poder de suas promessas. O sexo não realiza ninguém plenamente. O dinheiro não preenche ninguém de maneira inteira. Todas as coisas passarão. O que você faz? Você se volta para a promessa de Cristo. A mulher samaritana foi: beba da minha água. E dentro do seu interior fluirão rios de água viva para a vida eterna. Enquanto espera e enfrenta as dificuldades do presente momento, você aguarda o futuro de Deus com santa expectativa. As coisas são difíceis, talvez se tornem mais difíceis. Por vezes sofreremos, irmãos, mas esta não é a história completa. As crianças estão em Nárnia, não sei se você já leu ou viu os filmes. Quando de repente ficam sabendo que um amigo, um fauno, está preso no castelo da feiticeira branca. E elas querem ajudar de qualquer maneira, mas não podem. Um castor falante lhes diz: vocês nada podem contra ela. Mas não se desespere. Aslan está a caminho.
O grande leão, figura de Cristo Jesus. Edmundo, uma das crianças, pergunta: mas e se a feiticeira fizer com ele o que fez com os demais, transformá-lo em estátua de pedra? O castor dá uma gargalhada, irmãos, e continua: meu filho, não se preocupe. Se ela ao menos ficar de pé diante dele, eu terei de aplaudi-la. E se conseguir encará-lo face a face, olho no olho, eu vou parabenizá-la, porque ela é uma rainha falsa. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos bosques. Quando chegar, colocará todas as coisas em ordem outra vez. O câncer parece ter a última palavra, irmãos. O homem mau parece ter a última palavra por agora, mas nem sempre será assim. Cristo está a caminho. Ao chegar, botará tudo nos eixos outra vez. Porque não sabia ao certo onde estava a feirinha de Maceió, eu andei muito com Sabrina. Andei tanto que cansei. E por isso voltei de táxi para o hotel. Porque eu estava cansado. É assim que você está hoje. Cansado porque tomou o caminho errado. Cansado porque a vida ficou difícil. Com medo do amanhã. Não sabe o que vai lhe acontecer no futuro. Deus sabe. Por meio do profeta Isaías, o Senhor pergunta ao povo: não disse eu a vocês todas as coisas antes de elas mesmas acontecerem? Eu não conheço nenhuma outra rocha. Ele sabe, irmãos, o que nos acontecerá. E no presente, para os que estão com medo, Ele é rocha inabalável. Aproxime-se dele hoje por meio de Cristo Jesus. Pare de lutar por sua salvação e a receba de graça. Ele lutou por você. Pare de tentar controlar tudo e todos. Você não pode. Ele está no controle. Apenas confie. Ele o guardará até o fim dos tempos, para a glória do seu nome e para o bem eterno de sua igreja. Que Deus abençoe vocês, queridos, em Cristo Jesus. Mediante tudo que o Renan pregou, tudo do que Deus falou ao seu coração, eu pergunto, a segunda pergunta a vocês: se você deseja ter esse verdadeiro Senhor com você, se você deseja caminhar com Ele, que vem aqui à frente, a gente vai estar orando com vocês. Se você precisa desse Senhor, se você tem deixado as coisas do mundo te afastar dele, o Renan hoje foi bem usado pelo Senhor aqui na hora que ele disse que Ele é o Senhor dos senhores. É Ele quem merece toda a atenção. É Ele em primeiro lugar de tudo. Irmãos, que o Senhor venha falar com vocês. Eu queria que vocês baixassem a cabeça e começassem a orar nesse momento, para que Deus continue falando com vocês. O Renan vai estar orando nesse momento. Mas se você precisar, e precisar mesmo, de andar com esse Senhor, dê esse passo de fé e vem aqui à frente. A gente vai estar esperando você e orando com você.
Senhor, nós te damos graças por tua palavra. Ela é viva e eficaz. É a espada mais cortante, ó Deus, do que a espada de dois gumes. Penetra as divisões do nosso interior. Alcança o âmago do nosso ser. E eu tenho certeza que ninguém sairá deste lugar sem responder a tua palavra. Oxalá que ninguém responda de maneira negativa. Por graça, ó Deus, que olhos estejam abertos, corações prontos para responder a tua obra na cruz do Calvário. Toca e traz, Senhor, os teus, pois a tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a tua voz e te seguem. Esta é a nossa oração em nome de Jesus e para a glória dele. Amém.